Bem, atendendo aqui algumas solicitações, eu vou fazer um vídeo rápido apresentando a casa finalizada. Aqui é a parte da frente, a varanda, que foi feita um banquinho também de super adobe. O chão é de concreto, foi feito de concreto. Aqui eu tenho uma amostra, porque eu abri uma janela agora, tem uns dias, eu vou mostrar para vocês essa aqui é uma amostra 100% super adobe. Tá? A peça é um pouco mais alta do que essa. Que é feita a parede, né? Pode observar que são em torno de 40 centímetros de largura. E aqui ela sofreu uma diferenciação em relação à parede, porque como ela era baixa e ela teve um auxílio de uma pessoa que estava aprendendo a fazer, ela ficou bem mais grossa, bem mais alta. Mas a altura é em torno de 10 centímetros, a altura média da peça. Observar que a gente procura manter o visual. Aqui no nosso portal de entrada, porta de entrada, eu fiz 2 camadas de concreto, basicamente, que foram misturado com cimento. A proporção, eu diria aí que foi bem, tem um saco de cimento para 2 metros de saco, né? 2 metros, porque aí aqui a gente usou uma bobina, né, para fazer. Então foram 2 metros aí, 2,5 metros a 3 metros, porque o cimento acaba mais ou menos aqui, nesse trecho aqui. E lá do outro lado, mais ou menos a mesma situação. O cimento está mais ou menos por aqui. E aí foi colocado um vergalhão. Fazendo um movimento de arco para que ele segure. Tem 2 vergalhões, se eu não me engano, dentro do saco, fazendo um movimento de arco, forçando por dentro do saco, tá? Foi colocado por dentro do saco, forçando, não por dentro do saco, foi por fora, mas forçando movimento contrário para que o saco, o peso, que é muito peso, né? Nós estamos falando entre 80 e 100 quilos, e certamente com uma estrutura de concreto deve estar pesando 100 ou mais a cada metro, pesasse o portal. Isso é um angelim vermelho, ela tem 7,5 centímetros de altura por 15 de largura. É uma peça bastante forte, bastante dura, prego não entra, né? Angelim vermelho, alguns conhecem também como pau bosta, porque ele cheira muito a fezes quando a madeira está nova, está muito vermelha. E a parte de cima, eu tive que fazer, comprar essa estrutura, colocar telha convencional e fazer essa, eu chamo de tesoura, também convencional, porque nós já estávamos esgotados, éramos muito poucos trabalhando e já estava entrando no período de chuva, eu tinha um prazo para poder entrar para dentro da casa. Então, infelizmente, eu tive que ceder a uma estrutura convencional. Procurei telhas de pasta de dente que tinha na Leroy Merlin, aqui em Taguatinga, Brasília, e quando eu fui comprar, ela tinha parado de trabalhar. Eu não encontrei fornecedor para isso, outro fornecedor. Eu moro dentro de uma comunidade fechada, que tem regras próprias, e eu não tive a permissão de fazer a casa num sistema de domo, infelizmente. Eu ia fazer 2 domos e um corredor em vidro, mas eu não tive essa permissão, então eu tive que fazer ela dentro de uma configuração um pouco mais convencional. Então aqui está uma parte lateral que ainda carece de alguns cuidados, de organizar, tá? Aqui está o nosso sistema de fossa séptica, que também ecológica. Ela está com uma falha, nós vamos arrumar o 3º nível que não está recebendo, que está pequeno. Então nós
vamos fazer uma extensão um pouco mais lá para frente, onde está o pé de maracujá. Vamos puxar e fazer uma correção dela lá. Tá? Essa aqui é a Catarina. Bem, aqui a gente fez uma estruturazinha para a caixa d'água. Ficou um pouco baixa, mas sinceramente eu acho que eu não ia poder colocar ela mais alta do que isso. E dentro da manilha a gente encheu de terra, mas por uma questão de segurança mesmo. E para gastar a quantidade de cascalho que a gente tinha na casa. Ficou uma quantidade absurda de cascalho no quintal, depois que a gente peneirava. Bem, aqui eu abri a janela que eu vou mostrar para vocês. Abri tem uns 2, 3 dias. E aqui está o material que eu retirei. Pode ver que tem bastante umidade no chão. E tem umidade porque a forma mais segura que a gente teve para abrir, para que ele não quebrasse a parte de cima, a forma mais segura que a gente teve para não quebrar a parte de cima foi molhar. Então a gente utilizou um jato de água para poder molhar. A gente vai usar esse policarbonato, vai lavar, vai tirar o plástico que cobre ele e a gente vai fazer a janela com ele, fazer uma moldura e tudo direitinho. Bem, aqui a parte de dentro. Esse aqui é o Alfredo, preguiça. Então aqui está a janela. A gente está ainda finalizando. Ó, começamos aqui a rebocar. Tive que colocar essa estrutura aqui de segurança, de proteção, para ajudar um pouco a garantir que ele não ia ceder, não ia quebrar, porque são 2 camadas de super adobe em cima e, enfim, é perigoso. Ó, pode observar que ele está ocupando aqui 10 centímetros de 12 centímetros do espaço. E a maior parte aqui, uns 20, 25 centímetros, estava sem segurança alguma. E essa parte aqui de cima não tem concreto. Na parte da janela, na parte de cima, a gente passou um vergalhão em cima e soldou. Não era nem por uma questão de peso na parede, porque a parede era maciça inteira, mas era para que eu mantivesse as janelas retas, não tivessem tortas, cada uma com uma posição diferente, porque eu não sou muito bom em deixar as coisas retinhas, não, vocês vão reparar na casa. Então em cima e embaixo tem vergalhão, e isso de certa forma deu uma sustentação para a massa de baixo, segurar um pouco e não ceder. Mas eu tive que colocar essa segurança. Então a janela tem 2 metros de comprimento, a moldura tem 2 metros de comprimento por 1,20 de altura. Internamente ela ficou com 1,80 por 1,10 e alguma coisa assim. Tá? É uma janela bem grande. Para título de comparação, tem uma TV de 40 polegadas do lado. Certo? Então aqui a parte interna, isso aqui vai ser essas telhas de plástico aqui, de PET reciclado, vai sair e vai ser tudo tela de mosquiteiro. Então eu vou ter uma casa bastante ventilada e vai melhorar um pouco também a iluminação. A parte de cima eu fiz aqui com policarbonato. Essa aqui é a cozinha, a parte é integrada. Ela é integrada. Então, aqui é a cozinha. A gente colocou essas peças de granito verde Ubatuba. A base dela aqui também é de super adobe, foi feita em pé, a linguiçona está em pé. Tá aí a
uma janela boa. Pode observar aqui, ó, que eu coloquei uma tábua embaixo, foi a solução que eu encontrei. Porque eu trabalhei com uma moldura pequena. O ideal é que você trabalhe com uma moldura grande, ou faça em concreto, ou trabalhe com uma moldura maior nas janelas para que você não precise fazer esse tipo de compensação. Aqui a parte de trás da porta é o banheiro. Eu tive que fazer o banheiro, a gente fez o banheiro todo na altura, né? A casa toda tem uma altura só, um padrão de altura. E o banheiro eu tive que, um limite de altura, porque como eu falei, eu tive que parar por causa da chuva e subir o restante com a tesoura. A parte de cima eu fiz a gente fez de tijolo celular, tem até pouco tempo, ainda está a massa, não foi nem pintado ainda, para poder fechar e isolar mais o banheiro. Por causa do cheiro e por causa do barulho também, né? Dar um pouco mais de privacidade. E aqui ventila bem certa parte do ano, então fica ventando muito dentro do banheiro, a gente acaba gripando com isso. A tinta que eu utilizei foi uma tinta da Coral, super lavável, ela é cara, mas é fantástica. Aqui eu moro num local que tem muita poeira, e é Goiás, aquela poeira vermelha, cheia de argila, então ela gruda. Então, com isso eu consegui diminuir consideravelmente o problema. Eu passei a usar essa tinta lavável, então quando precisa a gente lava mesmo com água e esfrega, e com isso a gente deixa tudo limpinho, fica tudo branquinho de novo. Bem, o sistema aqui da pia, a tubulação, vou lá fora rapidinho, a tubulação é toda exposta e ela tem que ser feita antecipadamente, porque se você tentar fazer isso depois, sua vida vai ser um inferno. Então, tá aqui, ó. A tubulação tá aqui, né? Toda externa, tá certo? Do banheiro é a mesma coisa. Do banheiro, ó, a pia aqui, ó. A pia do banheiro, todo pra fora, certo? Aqui é a entrada de água, e embaixo é o sifão, saída do sifão. E do vaso é a mesma coisa, os buracos foram antecipadamente deixados lá. Esses sacos aqui são separação de plástico e papel para levar para reciclagem. Aqui é a minha composteira. Aqui embaixo, essa aqui é a minha composteira, onde a gente está produzindo uma quantidade boa do nosso chorumindo, né, do fertilizante natural. Está fazendo com que a gente bote o saco de lixo para o lixeiro levar uma vez a cada 3 meses. Bem, esse é o corredor. Aqui é o banheiro. Como eu falei, eu não sou muito bom de portal. A porta ficou mal feita, ficou torta. A casa não foi feita no nível. Aqui na sala é mais alto do que o quarto. Aqui tem uma leve descida, bem pouca. Nada que seja, às vezes passa até desapercebido. Então aqui está feito, aqui tem a pia, uma pia pequena, como eu disse. Tudo foi previsto, né? Antes. Tá tudo previsto antes, foi passado lá, a mesma coisa aqui. Ó, aqui do chuveiro. Aqui foi feito um reboco forte de cimento, grosso, para que não tenha tanto problema com umidade na parede, porque o excesso de umidade. Foi feita uma paredezinha para poder fechar um box, é recente. Aqui eu usei espuma de expansão na lateral. Aqui também eu utilizei o recurso do polipropileno, policarbonato, tá? O polipropileno é o saco utilizado para fazer o superadobe, as bobinas, que é o mesmo saco de ração de milho. Ó, a energia toda posta pro lado de fora,
O único furo na parede é aqui, na caixa de energia, que foi feito aqui um pequeno rasgo. E a parte toda em cima, ela é feita toda em cima da casa. E aí ela desce nos tubos aqui. Bem, casa de super adobe é uma casa mais rústica. Então, você tem que fazer uma opção. Se você quiser uma casa muito convencional, um padrão convencional, tudo dentro da parede, é melhor você pensar em fazer tijolo ecológico, você utilizar outros recursos, porque aqui o sistema é bruto mesmo, tá? Então você tem uma casa rústica, um estilo rústico, eu me sinto morando dentro de uma caverna, é gelado, é frio, às vezes eu saio dentro de casa, tá maior calor, tenho que pendurar o casaco, porque eu saio de casa com o casaco pensando que tá frio. Eu utilizei aqui o piso de PVC, porque eu tentei fazer um cimento, aquele cimento queimado, mas deu tudo errado. Como eu falei, a casa foi feita por mim, pela minha esposa, e nós não somos construtores. O conhecimento foi mínimo, foi estudando, pesquisando, e a gente meteu a cara para fazer. Bem, aqui é o quarto, aqui o chão ainda está no cimento grosso, a gente usou uma tinta aqui, para proteger uma tintazinha melhorzinha, mas o chão ainda a gente não fez, então vai botar o piso de PVC. Aqui também tem um portal, a gente desistiu de deixar a porta, porque a porta estava raspando no lugar errado, como eu falei, o portal não deu certo. Aqui está um exemplo interessante, ó, aqui tem tijolo, e olha só a rachadura na junta com a peça. Eu não consegui fazer inteiro, eu deixei aberto, para depois tampar com tijolo. Isso aqui foi pensado em fazer dessa forma mesmo, só não esperava que isso fosse acontecer. Sinceramente, eu não estou nem um pouco preocupado com isso, nem a minha esposa está, isso aqui não é problema estrutural. Não tem um mínimo de vibração. A gente estava batendo a gente estava utilizando a marreta para tentar quebrar uma parte da parede lá para fazer a janela, botava a mão do lado, usava picareta para bater na parede, botava a mão do lado, uma distância de uns 30 centímetros da onde a picareta estava batendo na parede, e simplesmente não sentia mínimo de vibração. Eu só sentia que estava batendo porque eu estava vendo, estava batendo. Bem, aqui foi uma obra coisa de gênio, né? Duas janelas uma em cima da outra, quando abre fica bastante ventilado, vai bem próximo do teto. Isso aqui, eu acabei perdendo a janela que eu ia utilizar no escritório, no outro quarto, porque, como vocês podem observar aqui, essa parte aqui, que isso aqui também não é uma intervenção artística, isso aqui foi um erro, todo esse material aqui, ele cedeu, ele era para passar por cima da janela de baixo, só que ele cedeu, e o que cede não dá para você reaproveitar, porque ela racha, esfarela, então você tem que tirar. Eu tirei tudo e tive que fazer uma compensação com tijolo e tudo mais e fechar, e a solução foi colocar essa janela por cima. Então ela foi soldada em cima da outra, e na lateral tem um vergalhão que prende na estrutura de metal em cima. Foi a solução que a gente achou para poder não ter que refazer toda uma fileira, porque as peças elas são inteiras, tá? A peça que começa aqui, o saco que começa aqui, ele termina aqui. Ele não são fracionados, não são sacos de milho, ele é uma bobina inteira. Então eu comprei 1 quilômetro, comprei 3 quilômetros de bobina, 3 bobinas com 1000 metros cada, certo? Aqui eu vou trocar esse material, essa telha, porque ela não está bem feita, não vai ser tão durável, apesar que já tem uns anos, né? Já são 6 anos de casa, 7 anos de casa, mas mesmo assim ela não pega sol, então ela dura mais de 10 anos, certamente. Porém eu vou trocar, vou colocar um material mais resistente aqui na frente. Ali um altarzinho dos santinhos, a gente deixou aquela área um vão de propósito, certo? Aqui é a nossa prateleira de livros e outras coisinhas, que aqui é a nossa cama, né?
gente fez de tijolo celular, tá? A gente ainda vai fazer ela direito. Aqui, o vergalhão. Esse vergalhão, ele passa de um lado para o outro, atravessa 40 centímetros aqui de parede, e ele vai para o lado de lá também, um vergalhãozão, não sei quantos milímetros são disso aqui, mas ele é grosso o suficiente para não envergar. Pode precisar ter bastante peso, são 4 apenas vergalhões aqui numa tábua, a chamada tauba. E, enfim, é isso. Aqui está o meu guarda-roupa, certo? Aqui também está uma janela. Pode observar que aqui a gente não utilizou o negócio, não utilizou uma base embaixo, mas aqui eu tenho sobrando um pouco para um lado, sobrando um pouco para o outro. Na sala a gente quis fazer uma coisa diferente, porque a gente queria que sobrasse muito para dentro, para a gente fazer um aparador. Enfim, a gente queria aquele espaço daquele jeito. Ali, ó, a bobina tá ali. Até hoje tá ali. Ela já não aguenta mais, se abrir ela vai rasgar. Tá ressecada, sobretudo na parte de cima que tá escura ali. De tanto pegar sol e chuva, ela arrebentou. Ela tá ressecada, então ela não vai mais funcionar. Ali naquele canto ali lá na frente a gente tem a compostagem, né, que é o resto de comida, folhas e tudo mais para formar um fertilizante natural. E ali a nossa combosteira, é isso mesmo. Aqui a gente junta o cocô dos cachorros, ali dentro ela vai virando uma farofa. Às vezes a gente joga umas folhas e tudo, ela vai juntando, até que chega um momento que ele vira um material esfarelado, que ele pode ser jogado no mato, a gente joga na grama, joga num local onde ele não vai ter contato com alimentação humana. Então a gente tem uma praça aqui na frente, onde tem bastante árvores, e não são árvores frutíferas, então a gente vai pegar e levar esse material para lá. Certo? Ainda vou fazer reservatório de água, vou usar toda essa telha enorme, gigantesca, para fazer reservatório de água lá atrás. Bem, é isso. Eu acho que eu consegui passar basicamente o que é a casa. Vou mostrar novamente lá de fora. Infelizmente eu não pude fazer a casa dentro dos padrões 100% que eu esperava, mas eu consegui fazer algo interessante. A casa continua com a cara de casa inacabada, porque a gente não tem muito dinheiro, então a gente vai fazendo aos pouquinhos o que dá para fazer. Agora ela está com uma aparência bem feia, porque a gente acabou de mexer ali, mas ela não estava assim. Logicamente, era uma parede inteiriça. Depois eu tiro uma foto, eu faço um videozinho curto mostrando a janela acabada, se for o caso. É uma casa grande, ela tem quase 100 metros quadrados de área interna. Ela consegue passar por uma casa convencional, assim, no primeiro momento. A parede ela tem essa cor cinza marronzada, porque ela foi feita, é concreto, é cimento, o reboco é de cimento. Lá de fora a gente resolveu deixar a cara natural mesmo, como se fosse uma cor meio de terra. Então foi feito cimento para que a gente, rapidamente, aqui ó, tem a madeira aqui que a gente vazou também pro outro lado, para que o outro lado fosse feito prateleira. Tem as prateleiras aqui. E esse aqui foi colocado dentro. Assim como este aqui, assim como este aqui. Ele foi enfiado dentro da parede, na quina aqui. O que foi uma besteira minha, que eu acabei gastando um dinheiro com granito à toa. Poderia ter feito um pé, ao invés de ter feito ele dentro da parede. Espero que vocês tenham conseguido ouvir direito, porque com os cachorros latindo é um pouco difícil. Eu tenho 3 basset-hounds ali que gostam muito de se expressar. O que eu estava falando antes? A escolha foi de fazer o reboco de cimento, tanto do lado de dentro quanto do lado de fora. Do lado de dentro, para que a gente pudesse ter condições de pregar um prego na parede,
furar um parafuso para pendurar um calendário, pendurar um quadro ou alguma coisa assim do tipo. Aqui, ó. As prateleirazinhas aqui, ó, são as prateleiras dos gatos. Aqui, ó, faltou a Bárbara. Bárbara? Mas do lado de fora a decisão foi de fazer o crescimento também, porque existe um problema de um inseto que se chama barbeiro, e ele historicamente tem uma incidência muito grande em casas de... Ele costuma aparecer em casas de cobre, em casas de pau a pique, em casas que tenham revestimento de terra, de barro. Então nós resolvemos fazer a cobertura de cimento para que a gente não corresse esse risco de ter o problema do aparecimento do barbeiro, que é aquele que dá aquele... Eu não sei como é o processo, mas é através dele que se tem aquela doença de Chagas. Então nós resolvemos fazer dessa forma. Então é isso, meus amigos. Eu lamento aqui que passaram-se muitos anos e eu não mostrei o material, mas a parte do fundo ela é uma parede normal, tem com os cachorros lá, mas eu não vou lá mostrar. Tem uma hortinha, mas eu não vou lá mostrar porque o chão tá cheio de cocô e eu não tô a fim de mostrar para vocês essa cena desagradável dos cocôs do meu cachorro, não. Tá bom? É isso. A casa aqui, eu vou finalizar com ela de lado.